Essa epidemia de dislexia eu achei interessante. Como assim? Assim, a gente está produzindo de fato essas pessoas? Tipo, esse diagnóstico não deveria ser menor? Na verdade, não são disléxicos, são pessoas só que não conseguiram aprender por causa que esse método é ruim. Porque a dislexia, ela é um quadro, assim, vou usar a palavra extremo, de dificuldade de fazer esse pareamento. Porque, assim, a leitura, ela não é natural, ela exige que o cérebro faça o pareamento de duas redes, né, de processamento, a visual e a do processamento da fala, né, fonológica. E quando a gente se alfabetiza, o cérebro vai linkando isso, né, principalmente com a prática, né, então a criança precisa entender a lógica do sistema de escrita, que a escrita, ela não representa o sentido das palavras, ela representa a cadeia de sons. É porque isso é tão óbvio para quem já sabe escrever que é até difícil entender. Exato. Porém, o que acontece? Uma parcela significativa aí, até uns 10% das crianças tem dificuldade para processar essa cadeia sonora de sonzinhos, de fonemas que compõem as palavras. E mais que isso, como ele não tem clareza, ele não consegue representar na memória de trabalho essa cadeia de som para parear com a escrita, né? Então essa criança é aquela que precisa receber instrução fônica. Tem como superar a dislexia. Ela tem como, E então a dislexia é um quadro mais severo, né? Envolve outras coisas também, mas basicamente é isso. Agora, muitas crianças, todas essas que a gente vê hoje, que tem muita dificuldade de leitura e escrita em sala de aula, assim, eu vejo assim como professora, nossa, eu olho assim, quase 100% elas têm algum nível de dificuldade de processamento fonológico e de memória fonológica. Então essa criança jogada no contexto do texto e com aquele ensino que foca o sentido, pula a parte fonológica, a estrutura, né, sonora da língua e vai para o sentido, essa criança ela se perde completamente, ela não vai conseguir se alfabetizar. E a gente tem no Brasil uma impressão de que sabe ler. Então, passa ali, né, vai passando no primeiro ano, por quê? As palavras são mais controladas, tem a imagem do lado, então tem um contexto, o contexto ajuda, o professor ajuda, a tarefa de casa, né, a lição é algo que os pais não conseguem enxergar isso, porque eles acham que é assim mesmo, tem que ter imagem e tudo mais. Então, dá uma impressão de que sabe ler. Aí vai para o segundo ano e tudo mais, só que quando começa a chegar, isso é um estudo americano, que tem a queda da quarta série, que começa a perceber, porque surgem palavras fora de contexto, surgem palavras no vocabulário mais difícil, e aí que eles vão se deparar. Peraí, não sabe, tem alguma dificuldade. É dificuldade de compreensão leitora, as crianças não compreendem. Não é dificuldade de compreensão leitora, é um problema na base. Nem sequer decodifica, nem sequer tem a alfabetização. Porque o que é a alfabetização? Por isso que a alfabetização é combatida, porque a alfabetização, ela preconiza o ensino do código, que é ensinar a ler e a escrever em um sistema alfabético. Isso. O nosso sistema é alfabético, porque as letras do alfabeto representam os sons da fala na unidade de fonema. Tão óbvio. Óbvio. Só que eu costumo brincar que a gente joga o alfabeto no lixo. É uma invenção da humanidade que levou muito tempo para ser desenvolvida. A gente joga no lixo toda vez que a gente não ensina a vocação da letra. O que a letra nasceu para representar. Isso é muito interessante, você falou da imagem. E agora que eu parei para pensar que, de fato, você tem a palavra, você tem a imagem de um cavalo. Aí você tem escrito embaixo, cavalo. A criança que está com esse problema, que não ainda aprendeu a decodificar esses fonemas, cavalo. Ela olha a forma global. Ela vai olhar para a foto do cavalo e falar cavalo, porque ela já sabe o que é um cavalo. Acessou o sentido. E aí você vai olhar para isso e falar, ela aprendeu a ler, ela leu ali, cavalo. E o sistema visual dela vai começar a criar representações mais ou menos da forma global da palavra. Então, toda vez que ela se deparar com a palavra cavalo, ela vai até que ler. Só que o restante das palavras, ela vai ler
tentando Adivinhando. a partir das primeiras letras, da primeira sílaba e do final. Ela adivinha. Não, e esse negócio de adivinhação. Aí você. Aí você tem a palavra casa, mas aí ela fala cavalo, porque ela leu o CA no início, aí ela chuta uma Isso, outra mas palavra. é isso. É Aí isso. apareceu cravo, pronto, acabou. Estruturas mais Aí, complexas. Então, veja Dígrafo. como essa leitura é custosa para essa criança. Não sobra ela está adivinhando todos os recursos dela de atenção e memória de trabalho estão sendo consumidos para adivinhar as palavras. Como é que ela vai conseguir chegar ao final da frase do período com memória suficiente para ter linkado tudo, entendeu? Não é chega. impossível haver compreensão. Não chega. Ela lê uma palavra que ela reconhece prontamente, que realmente existe. Realmente, a gente tem as palavras prontamente reconhecidas. A gente chama isso de rota léxica de leitura. Prontamente reconhecida. Mas precisa do ensino fonológico. A gente precisa da rota fonológica de ler leitura. uma palavra nova. Exatamente. Aí a pessoa lê uma palavra prontamente, que memorizou algum recurso assim, pula 3 e vai pra frente. Porque hoje também a prática é o quê? Leitura silenciosa. Faz leitura silenciosa. Não e tem assim mais vai. ditado. O ditado tem, mas ele é colocado exatamente no lugar errado na educação. O ditado hoje na educação é utilizado como uma prática para avaliar o nível em que o aluno está na escrita. Na hipótese De escrita. Onde o ditado hoje é colocado na alfabetização. Ele é uma prática ótima, mas ele é super mal colocado. Mas depois que você aprendeu a ler, porque primeiro você aprende a ler, depois você aprende a escrever, porque toda aprendizagem no cérebro parte de uma transformação sensório-motora. Exatamente. Então, se é sensório-motor, primeiro a gente tem a memória visual, os inputs, nada está na inteligência que não tenha passado pelos sentidos. Então, realmente, a gente vê, a gente escuta, a gente tem que ordenar a nossa atenção, ordena aquilo que a gente vai prestar atenção, a memória de trabalho funciona, atualiza com a memória de longo prazo e assim a gente vai e aprende. Isso. Enfim, tem fatos e procedimentos que devem ser ensinados no ato de ler, na alfabetização, para dominar esse sistema alfabético. Só que o que acontece hoje? O ditado, ele é colocado como a primeira atividade. Então, a criança chega na escola, primeiro aninho, professora de primeiro aninho, ela é orientada, não é porque ela quer fazer isso. Ela é orientada. Vocês vão avaliar os níveis das crianças. Então, vocês vão fazer um ditado. Monossílaba, dissílaba, polissílaba, trissílaba, polissílaba, e uma palavra, uma frase dentro de um campo semântico. Então, giz, lápis, borracha e... a borracha é minha. Então, a criança, no primeiro aninho, ela tem que fazer isso. Ela não recebeu ensino Ela não ainda. recebeu Constrói uma ensino. casa com o quê? Com a sua força de vontade. E pelo Exato. telhado, por Materiais. favor. Isso é Pelo enlouquecedor. telhado. Não tem material? Não. Não. Você faz, seja você seu material. Construa seu conhecimento. E assim, isso é enlouquecedor para a criança E para que não consegue verbalizar. Isso gera ansiedade. Imagina uma criança exposta a isso. Ela sabe que ela não consegue, né? Porque assim, nós somos naturalmente curiosos, as crianças são curiosas, nós gostamos de pensar, mas o pensar, ele é evitado toda vez que o esforço cognitivo é grande demais para aquilo. Exatamente. Pessoal, o papo tá muito bom e é exatamente por isso que eu preciso convidar você a conhecer todo esse universo de conhecimento que muitas vezes não é mostrado abertamente na enorme mídia, mas que você encontra aqui na Brasil Paralelo, dentro das nossas plataformas. Nós temos uma curadoria de filmes maravilhosos, inclusive desenhos infantis também na nossa plataforma de streaming. Temos mais de 90 cursos que falam de assuntos como este, assuntos que vão fazer com que você abra seus olhos para aquilo que talvez não esteja enxergando no dia a dia. Temos o Teller, que é o nosso aplicativo de audiolivros, com uma seção infantil, que é o Clubinho Literário, muitos livros de filosofia, de teologia, que vão realmente fazer você ter uma leitura mais acurada da realidade. O conteúdo da Brasil Paralelo é esse nível aqui que vocês estão vendo. Então, vou deixar aqui na tela o QR Code e o link aqui na descrição para que você conheça o conteúdo da Brasil Paralelo mais a fundo. A gente tem que ter um sucesso alcançável. Então, a criança, para fazer isso, eu não sei fazer isso. Às vezes ela é mais lúcida do que a formadora que veio lá e mandou fazer isso. Aí ela escreve giz,
Bom, eu aprendi lá na educação infantil que as vogais, né? E as vogais, sons das vogais, embora tenham sons nasais das vogais. É que a vogal, o nome já é o som. O nome é o som. Aí ela vai, giz, I, aí ela põe o I. Tá ali, né? Diriam que ela está silábica, porque, né? Uma sílaba, pelo menos a base uma da letra. sílaba, Uma letra adequada. Só que não. Aí, lápis. Aí ela coloca AI de novo. Ou, às vezes, nem isso, tá? Às vezes ela nem conseguiu compreender ainda que o que ela precisa escrever representa o que ela fala. Aí ela só coloca um monte de guaratujas, desenhos, formas, porque nem letras ela sabe. Porque a educação infantil não ensinou isso, nem letras. Porque a educação infantil no Brasil hoje é para explorar, socializar, vivenciar, experimentar. Só que esquece também... gente, é um problema atrás do outro. É problema puxando problema. Porque eles esquecem que a socialização tem uma base que é a base da autorregulação. E a autorregulação tem uma base do nosso sistema de atenção. Então, se a gente tem... na educação infantil, a atenção da criança não voltada para os aspectos funcionais e essenciais para se aprender qualquer coisa, não só a língua escrita, mas só a letra que seja. Se a gente não tem um ensino estruturado para isso, um foco nisso, a gente não aprende. Então, a gente nem aprende, nem tem atenção, a gente nem se autorregula, as crianças... É um caos, muitos casos, e não tem socialização. Para uma criança agora, vamos pegar uma situação extrema, que eu imagino que seja até a maioria da alfabetização agora do Brasil, né? Você pega um pai e uma mãe que está olhando para o filho na 4ª série. Estou citando a 4ª série porque você citou que essa é a série mais hoje difícil. No Brasil é ano, né? Quarto ano. Quarto ano, quinto ano ali. O pai percebeu, eu acho que o meu filho não sabe ler direito. Não tem um cognitivo ali para poder juntar bem as palavras, ele não consegue compreender, interpretar, isso aí já é depois até a interpretação do que a própria leitura, né? Beleza, existe alguma forma agora que a gente possa falar para esse pai, fica tranquilo, dá para reverter, dá para desintoxicar isso, eu preciso fazer um trabalho em casa, como é que é feito esse processo de tem que fechar as lacunas. Voltar. Fechar as lacunas. Voltar à base. Investigar aí onde estão essas lacunas, né? E ver o que essa criança compreende sobre o código escrito. Só que não é só o pareamento aí, né? Porque assim, a alfabetização ela implica você ensinar a criança esse pareamento, né? Dentro da língua portuguesa. Né? Então, as letras e dígrafos que representam tais sons, né? Sim. E tudo mais. Mas isso tem que ser feito junto com o trabalho da ortografia da língua. Porque o que é a ortografia da língua? Ela expressa não apenas essa... a fonologia, a forma sonora das palavras, ela começa a expressar a estrutura das palavras, né? Porque a linguagem, na verdade, ela é uma estrutura sonora, a gramática, ela está na fonologia, né? Então, por exemplo, é a base, né? Eu até falo, base. Ensinar som de letra, tudo mais, não é bobagem, é a base da gramática. Base. Então, por exemplo, você pega... é só um som, mas no contexto da linguagem, esse som ele pode ser um morfema e ele pareia, né, um conteúdo que é universal da mente humana, que é o mais de um, que é o de plural. Então, dentro da palavrinha, esse som que é grafado de determinada maneira no sistema ortográfico vai... representa isso. Então, você pega casa, casas, né? Então, quando você começa a ter atividades que direcionam a atenção da criança para o modo como toda essa estrutura da linguagem é codificada ali na palavrinha, toda a engrenagem, e pelo sistema visual da ortografia, começa a acontecer o letramento da mente. Sim, mas né? é importante, eu acho que dizer que assim, esse pai que identifica essa dificuldade, muitas vezes a dificuldade está na base, ele nem entendeu essa criança que o S é o som do S.
Isso, então depois disso, é a base. tem que, isso, obrigada, Mari. Você vai identificando as lacunas, mas aí tem uma progressão do ensino, do mais que simples. é hoje que não existe mais. A criança é jogada no texto e a partir do texto ela tem que fazer todas as inferências. Aí quando chega para mim, de sexto ou nono ano, a criança não sabe ler palavras, ela não sabe escrever as palavras mais simples da língua. Como ela não tem a mente letrada, o vocabulário dela é extremamente limitado, porque ela não ampliou, nem lendo, nem escrevendo da maneira adequada, ela não tem. Então, fica tudo no nível da memória de trabalho, né? Até os professores de ciências, história, geografia, falam, nossa, eu expliquei tantas vezes o que é, sei lá, a rotação da Terra e achei que eles tinham entendido, depois fui pedir na prova para explicar, eles não conseguem. Fez sentido. Na hora a criança entende. Mas não memorizou. Só que depois aquilo não é absorvido pela mente, porque ela não tem a mente dela organizada pela linguagem escrita. Isso é tão... Desculpa, eu termino, Kátia. E Simone. aí, o que acontece? A criança não sabe ler e escrever as palavrinhas da língua. O que eu tenho que fazer em sala de aula? Eu sou vigiada e cobrada por isso. Eu tenho que fazer essa criança produzir conto de aventura. Como? Verbete de enciclopédia, notícia. Gêneros textuais. Gêneros textuais autênticos. Aí eu fico pensando, espero que o pessoal da minha Secretaria de Educação escute. Será que alguém que manda fazer isso consegue escrever um conto de aventura adequado? Pois é. Não. Quando ela me falou de conto E de manda a aventura, criancinha escrever, o professor fazer a criancinha tirar água de pedra. Não é nem tirar água de pedra isso. E aí você se depara com toda aquela lacuna, aquelas crianças assim. Eu fico desesperada, eu sou uma pessoa desesperada. Não, eu acho que você é tão esperançosa. Eu sou sobre desesperada. Porque eu vejo aquilo assim e eu não posso, às vezes eu até tento fazer uma coisa ou outra, vou seguindo assim, né, um pouco paralelamente, mas eu tenho que dar conta daquilo, assim. E é tudo junto e misturado, não sei. Tudo. É assim, então você tem a criança agora, meus sextos anos, eles perguntam, essa semana perguntaram para mim o que é desilusão, o que é, assim, as palavras mais simples, eles não dão conta, não entendem, não processam. Inúmeras, assim. E aí, além de escrever narrativa de aventura, tem que trabalhar substantivo, a classificação dos substantivos. Eu gosto de uma... Adjetivo, locução adjetiva, flexão. Gente. Não, olha só, eu acho que é importante, Ortega y Gasset, ele fala o seguinte... No livro dele, que quando um exército está perdendo a batalha, qual que é a orientação do comandante, né, do oficial ali? Vamos voltar, vamos retornar e agrupar em torno da bandeira. Então, acho que aqui, todas essas dificuldades que se somam, que surgem, então a gente tem que voltar ao básico, o básico. Então, garantir que sabe ler. Isso, é o mínimo. É o básico, porque não tem como escrever, não tem como depois interpretar sem a alfabetização consolidada. E tem duas habilidades que são essenciais. Primeira coisa, dominar essa relação entre letras e sons, então saber que cada letra representa um som claramente, explicitamente, e depois como esses sons formam as palavras. Então, a gente não vai começar com casa, porque o S ali é um som irregular, pode ser representado por Z, entre vogais. Para eu utilizar e ter som de S, eu preciso usar o SS, que é um dígrafo, né? Enfim, mas eu vou começar com coisas simples. Uva, ovo, Eva viu a uva, não tem problema nenhum em ensinar. E não preciso ensinar quem foi Eva, quem foi a uva, onde viu a uva, não, que é a questão... Essa é a crítica de Paulo Freire. Não, a alfabetização não pode ser mecânica, não pode ter Eva viu a uva. Não pode ter repetição. Não pode ter repetição e não é verdade. Não tem que ter a repetição, contexto, né? Ele fala. A repetição, ela é o quê?
ela permite a automatização de processos. Exatamente. E tudo na alfabetização e na fluência leitora, ela é uma automatização de processos. Exatamente. A gente tem que automatizar. O sistema visual precisa Automatizar criar as para representações, os gestos grafomotores da escrita, eles precisam ser trabalhados progressivamente do mais simples. Eles mandam a criança sair escrevendo o nome. Ela desenha, ela não escreve. Pessoal, antes da gente continuar com esse papo aqui, que eu sei que vocês estão gostando, se estiver gostando, deixa o like, isso ajuda a gente levar esse programa pra frente, tá bom? Mas pausa rápida para avisar que nós temos o plano mensal da Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo na tela, o link da descrição, a gente já explicou um pouquinho da curadoria, nossa, não é, Lara? O que tem dentro da plataforma, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Então, vem pro lado de cada mesa, assina Brasil Paralelo, esteja com a gente lá no streaming da BP.